De fato, é uma questão muito importante e gostaria de aproveitar a presença da senadora Ana Amélia para parabenizar Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, pela iniciativa e pela forma como conduziu a crise dos suinocultores, que chegou ao seu ápice e realmente precisamos tomar decisões mais rápidas possíveis. E hoje, durante a audiência pública da Comissão da Agricultura, nós pudemos ouvir o setor e também pudemos ouvir o governo através do ministro Mendes Ribeiro sobre esta situação que está causando prejuízos enormes aos estados do Sul, principalmente, que tem na sua cadeia produtiva a maior parte, ou grande parte, de produtores independentes, boa parte de produtores independentes, mas também a outros estados do Centro-Oeste e também do Mato Grosso. Eu venho justamente para fazer o meu pronunciamento nesta tarde, que veio bem a calhar como comunicação inadiável, porque realmente é inadiável, senhor presidente. A suinocultura brasileira apresenta números bastante expressivos, porém, vivencia um momento de grande dificuldade. O Brasil é o quarto maior produtor e o quarto maior exportador mundial de carne suína. São 1,65 milhão de matrizes tecnificadas, 3,4 milhões de toneladas de carne em 2011. O setor responde por cerca de 1 milhão de empregos diretos e indiretos no Brasil. São 50 mil produtores, 1,43 bilhão de dólares em exportação somente no ano de 2011, 9,6 bilhões de reais no valor bruto da produção em 2011. Os números da crise são muito preocupantes. Certamente, o principal deles é a queda nos preços. E aqui, senhor presidente, eu faço uma reflexão muito profunda. O preço do quilo do suíno vivo em São Paulo caiu de R$ 2,70 em julho de 2010 para R$ 1,91 em julho de 2012. Mesmo se nós considerarmos a inflação neste período de quase 10%, o prejuízo é enorme. Para piorar os custos da produção, teve um aumento que chegou ao nível de 45% de 2010 para 2012. Enquanto a Embrapa disse que o custo médio da produção por quilo corresponde a R$ 2,73, o produtor brasileiro está vendendo a R$ 1,91. Há um prejuízo direto por quilo de 82 centavos. Se os preços continuarem como estão, se o produtor abater um leitão, tem um prejuízo de R$ 40. Mas se ele decidir continuar na recria para engordar esse leitão, o prejuízo dele vai aumentar ainda mais, vai para R$ 80 por unidade. E o pior é que a situação neste ano de 2012 está agravando ainda mais, e o prejuízo aos suinocultores do Brasil já chegam a 1,78 bilhão de reais. No meu estado, o estado do Paraná, que responde por 17% da produção nacional, o custo de produção por quilo em 2012 corresponde a 2,45 centavos. Enquanto que o preço do quilo do suíno vivo encontra-se no patamar de R$ 1,65 por quilo. O prejuízo no Paraná está a 70 centavos por quilo. Trata-se de um prejuízo de R$ 80 por suíno vendido, ou seja, um prejuízo estimado de 291 milhões de reais na suinocultura paranaense, somente neste ano de 2012. A crise já atinge a todos os segmentos do setor. Na agroindústria, integração, que representa 60% da produção, o produtor também está perdendo, passando a pagar para trabalhar e a pagar para produzir. Para piorar, senhor presidente,
A concorrência para as exportações brasileiras no mercado mundial está crescendo e alguns mercados tradicionais de nossa produção se fechando. O menor custo da produção nos Estados Unidos, queda no consumo e aumento dos excedentes exportáveis subsidiados pela União Europeia, que leva à distorção dos preços de mercado. O Brasil, que em 2007 respondia por 12% das exportações mundiais, caiu em 2012 para 8%. A participação da mão de obra nos custos da produção de suínos no Brasil é maior do que da Alemanha, na Espanha, na Itália e no Reino Unido. É semelhante à da Dinamarca e dos Países Baixos. Este conjunto de países detém quase 90% da produção da União Europeia. Em relação aos Estados Unidos da América, o custo unitário do trabalho na indústria representa $103 aproximados, enquanto que no Brasil quase $150. De 2003 a 2011, o custo da eletricidade para a indústria subiu, no Brasil, 246%, enquanto que nos Estados Unidos da América, no mesmo período, subiu tão somente 35%. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a situação é extremamente preocupante e os desafios são grandes. Foi muito positivo ter a presença do ministro Mendes Ribeiro, representante do governo da presidente Dilma, na audiência pública de hoje, a saber que ele está empenhado para solucionar esses impasses. Consegui negociar recentemente, junto ao governo e junto ao relator Romero Jucá, relator da medida provisória 563, a inclusão da suinocultura, senadora Ana Amélia, na desoneração da folha de pagamento. Ainda há muito mais por fazer. E hoje pela manhã, o setor produtivo nacional apresentou várias demandas. E é fundamental, senhor presidente, estarmos atentos para a crise vivida pelo setor e procurar, juntamente com o governo brasileiro, apresentar soluções para a suinocultura do Brasil, que é uma das mais importantes cadeias produtivas desse país, que, como disse aqui, gera milhares e milhares de empregos por esse país afora, alimentando todo o Brasil e também alimentando muitos países em torno desse grandioso planeta Terra. Eram essas as minhas palavras, esta a comunicação inadiável que entendi nesse momento, senhor presidente. Muito obrigado. E eu sei que a senadora Ana Amélia fará importantes apontamentos logo mais quando usará dessa tribuna. Muito obrigado.